Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então, queridos, estamos hoje no sexto domingo, depois de Pentecostes. Deixa eu lembrar de novo, até porque é importante, a divisão que a liturgia faz na mensagem da palavra de Deus, isto é, nesses 17 primeiros domingos, o assento é a igreja. Depois, do 18º até o 34º, enfim, o último, até o último domingo das missas depois de Pentecostes, aí o assento já será o céu. Mas agora o assento é a igreja. E por isso mesmo, eu queria mostrar-vos isso num quadro negro. Por isso mesmo, eu queria pôr o assento nos discípulos. Vejam, se nós esquematizarmos a palavra de Deus hoje, nós poderíamos colocar assim numa linha multidão, fome, multidão que está com fome. Né? E numa terceira linha, nós podíamos colocar Jesus e fartura, farta de pão, alimenta. Jesus que farta. Então, multidão, fome, Jesus que farta de pão. Alimenta. E no meio, nós podemos colocar, uma frasezinha só, bem curtinho, nós podemos colocar os discípulos. E estes têm uma pergunta, é uma dúvida, é uma interrogação. Botar discípulos e o sinal de interrogação. Multidão, fome, discípulos, interrogação, Jesus, alimento. Pronto. Assim podíamos fazer o esquema. E vamos então nos focar aí do nosso esquema, vamos nos debruçar aí sobre o segundo componente, que é discípulos com um sinal de interrogação. Já te disse, queridos, já vamos adiantando logo, né? Já se disse que o Concílio do Vaticano II é aquele que colocou em dúvida a religião, que colocou em dúvida a fé. Se até o Concílio do Vaticano II, a Santa Igreja era aquela da doutrina correta, certa, a única verdadeira religião, olha, os outros tinham respeito. A igreja tanto insistia e reivindicava ser a única verdadeira religião que ninguém mais se atrevia a dizer isso de si mesmo. Ninguém mais. E certezas fortes, certezas absolutas tinha a igreja antes do Vaticano II. Parece que a igreja do Vaticano II, os discípulos do Senhor saíram do Vaticano II só com interrogações, só com dúvidas. Com uma fraqueza na fé, uma doutrina tíbia, com certezas tão poucas, hoje já não tem mais nenhuma, com certezas tão poucas que podiam ser ignoradas. E ela mesma já não tinha mais coragem de se dizer a única verdadeira igreja de Deus, de Cristo. Antes, hoje ela se coloca abaixo de qualquer outra religião. Já nem é mais a par e passo, senão que está abaixo de qualquer religião que qualquer homem invente. Pronto, é isto. Quer dizer, a igreja hoje é aquela que não tem mais a força da doutrina, a força da certeza, a força da fé. E enquanto isto, aqueles outros parâmetros continuam, digamos, iguais, isto é, a multidão segue de fome. Aliás, hoje a fome da multidão, da humanidade, a fome é imensa. E fome de Deus, queridos, não nos enganemos. A humanidade pode se enganar. A humanidade se engana, acha que é fome só de pão, ou de armas, de destruição. Hoje, a fome da humanidade é de armas e de destruição, de aniquilamento. Tem uma sede de aniquilar-se,
que é impressionante. É impressionante isso. Né? Mas, no fundo, ela tem uma fome muito grande de Deus. Tão grande que para hoje enganar esta fome, querem servi-la por Deus a Lúcifer. Querem servi-la por Deus a Lúcifer. E a humanidade vai engolindo isso tudo, viu? Vai engolindo, vai tragando, vai comendo, vai. Então, é Jesus, queridos, o único alimento nosso. Sabe, é preciso falar na Santíssima Eucaristia. Multiplicação dos pães. É preciso falar na Santíssima Eucaristia. O problema é que até isto está colocado em dúvida. Até a missa, até a Eucaristia hoje está sob o ponto de interrogação. O que é isto? Maná, diziam os israelitas no deserto. Né? E a resposta hoje é um pão qualquer, é um pão consubstancial. Já expliquei o que significa isso, né? É um pão consubstancial. Não é mais aquela transubstanciação forte, firme, solene da doutrina da igreja. Não é mais. Mas isso não precisa ser dito com essas palavras. Tem uma realidade que não podemos, de vez em quando, deixar de lembrar, queridos. Se diz que já no pontificado de João Paulo II pesava sobre a igreja um grande silêncio. Um grande silêncio. O que era isto? O grande silêncio era este. Podia até dar um exemplo, teria tantos. Ele dizia as coisas, emanava um documento, baixava uma lei e a igreja taçava, ficava quieta. Não dizia nem que sim, nem que não. Simplesmente não fazia. Ponto. Um grande silêncio. Um grande silêncio. Assim, por exemplo, aquele documento, acho que é a Dominus Iesu, né? E quando eu li, imediatamente implementei a mudança, mas eu pensei que isso ia acontecer em todas as igrejas da diocese, isto é, de colocarem, de mandarem construir de novo o alambrado para a primeira comunhão, para a Santa Comunhão de joelhos e na boca, né? E parece que na diocese, não sei se eu era o único, mas se não talvez um dos únicos, né? Que convidei o povo a receber a comunhão de joelhos e na boca. O resto é um silêncio, como se nada tivesse sido escrito a respeito. Para minha surpresa, ninguém, muito menos o bispo, que ia de igreja em igreja, dizendo que, e ridicularizando o padre. Ridicularizar, eu sei disso, muitas histórias. Que ridicularizava o padre que não tirava Jesus, o sacrário de Jesus do centro da nave para botar em qualquer lugarzinho aí do lado, em qualquer abrigozinho, casinha, sacristiazinha que houvesse ali do lado. Isso sim, eu vi ele fazer. E brigava e ridicularizava o padre, que não aceitasse e não fizesse. Mas exigir que o documento fosse cumprido, a igreja taxava, ficava quieta. E simplesmente não fazia. Era como se não tivesse nada sido dito. E isso que se faz hoje, isto é, em primeiro lugar, a perseguição, sim, em primeiro lugar, a perseguição à missa tridentina. A perseguição aberta, documental. Documental. Não esquecer a Traditionis Custodes, que já pelo seu título é um horror, né? Chamar esses bispos de guardiões da tradição. E quem o chama ainda,
maior perseguição da tradição da igreja. Isso é um escárnio que se faz à igreja e à sua tradição. Esse título, já o título é um escárnio. E na sua sequência, esse último documento agora, desideravo, não, uma coisa assim, que não passa de uma declarada, expressa, explícita perseguição à missa tridentina. Para ficar-se com o quê? Com essa missa maçônica de Paulo VI Bonini, missa maçônica de Paulo VI Bonini, na qual se cometem todas as irreverências. E da qual só resta, e ninguém quer falar da palavra, a transubstanciação. Só resta. E ninguém quer usar a palavra, só resta a transubstanciação. Olha, a Santa Igreja, na sua doutrina, tem por obrigatório o uso da palavra transubstanciação, sob pena dela não acontecer. Sob pena dela não acontecer. Então, que tirando, colocando em dúvida o ápice, e o ápice da fé é a Santíssima Eucaristia. Eucaristia de Ecclesia, dizia João Paulo II, né? Tirando-se o ápice, aquilo que faz o sobretudo da fé, então se corrói o edifício inteiro. O edifício se corrompe e cai. Nada há mais de seguro, nada há mais de fé. A ponto de nós estarmos vendo, essa última semana, um órgão romano propor-se a anticoncepção e anticoncepção e a inseminação artificial. Obrigado. E a inseminação artificial. Então, a esse ponto, ao ponto de a gente realmente não ver a defesa da vida. E o aborto campear livremente. E tudo o mais. É ao ponto a que chegou a contra-igreja. Essa já não é mais a igreja de Cristo. Ao ponto que chegou a contra-igreja. Tiraram Jesus e a sua certeza. Bergoglio não gosta nem de falar em multiplicação dos pães. Para ele não houve esse milagre. Aliás, para eles não há milagre nenhum. O que houve simplesmente é uma partilha. A partilha do pão. Bem comunista. Né? A partilha comunista do pão. Para ele é isso que houve. A partilha comunista do pão. Então, se solapa a igreja, se tiram todas as certezas. Não há mais. Só há um grande ponto de interrogação, uma grande dúvida. Só aí. E com isto, a igreja se serve da mesma fome. Essa é a conclusão. Voltamos ao primeiro termo da nossa equação. No fundo, no fim, ao fim e ao cabo, a igreja se serve da mesma fome que a multidão, que o mundo. Que é fome, dizíamos, de destruição e de morte. Porque a fome por Deus substitui pela fome por Lúcifer. Olha o que estou dizendo. Estou falando da contra-igreja. Fará essa substituição ainda. E muito em breve. A epístola da missa de hoje também podíamos esquematizar em dois termos bem simples. Né? Mortos para o mundo, vivos para Deus. Ponto. Está aí. É todo o esquema da primeira leitura. Mortos para o mundo, para o pecado, para a destruição, para a própria morte, porque corressuscitados com Cristo. Sim, e vivos desde já esta vida, mas vivos eternamente para Deus, para a sua glória, para a sua bênção, para
Vejam, é bem simples o esquema no qual nós devemos viver. Esse é o esquema no qual nós devemos viver. Devemos nos guiar, devemos nos dirigir por esse esquema bem simples de 2 termos. Mortos para o mundo, vivos para Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.